Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé, uma alegria muito grande. Hoje eu estou conversando aqui com um amigo de mais de 40 anos, o Tatá, que foi coordenador nacional da Renovação Carismática, da equipe nacional, por mais de 12 anos. Tem uma experiência acumulada extraordinária, né? E que prestou realmente relevantes serviços à Renovação Carismática no Brasil. Eu sou testemunha disso, desde os meus 22 anos de idade que conheci o Tatá. Tatá, eu vou só fazer aqui um comercialzinho da Canção Nova, Claro. aqui, das nossas coisas, nós já voltamos à conversa. Antes eu quero saudar os amigos que estão presentes aqui. Temos aqui amigos de Goiânia, da comunidade Atos. Quem são? Ok, sejam bem-vindos. Pessoal de Atos. Né? Amigos de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Varginha, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a capital, Aracaju, Sergipe, São Luís do Maranhão, comunidade Santa Rita de Cássia, está ali, Brasília, Distrito Federal, Niterói, Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo, Carapebus, Rio de Janeiro, Mauá, São Paulo, Teresina, Piauí e Santo André, São Paulo. Sejam bem-vindos aqui à Canção Nova, bem-vindos à nossa Escola da Fé. Vou mostrar rapidamente aqui alguns livros que nos ajudam muito na nossa formação e na nossa meditação. O cristão precisa sempre estar com o espírito aquecido por uma boa meditação. Meditação na palavra de Deus, meditação nos documentos da igreja, meditação em bons livros, ok? Muito bem, Construir o Homem e o Mundo, um livro que o Padre Jonas usava com a gente. Lembra, Tatá? Vixe, Maria. Acreditado? Tatá, Excelente Tatá, eu busquei esse livro de novo na França. Ele parou de ser publicado no Brasil. Olha. Quando eu mostrei para o Padre Jonas, o olho dele brilhou. Porque o Padre Jonas usava esse livro. Pois é, isso era leitura obrigatória. É a leitura obrigatória. Era esse e o Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo é Deus, do Laburu. Do Laburu. Exatamente. Também reeditamos Nossa. esses livros. Eu estou fazendo um trabalho, tá, pela nossa editora, de resgatar aqueles livros antigos, bons que nós líamos. Tem alguns livros do padre do João Moana que deveriam ser editados. Exatamente. Aqui ainda Aquele Amor e são publicados, Responsabilidade, né? do João Moana, Mas, que é excelente. por exemplo, Padre Paulo, Resposta Católica, esses livros de formação, né? O Breviário da Confiança é um livro extraordinário de um padre que morreu com fama de santidade há uns 100 anos atrás. É um livro extraordinário. O Combate Espiritual é um livro que foi de cabeceira de São Francisco de Sales. Olha só. Esse monge Lorenzo Scupoli, eu imagino, um livro que é de cabeceira de São Francisco de Sales. Infelizmente, Tatá, depois do Concílio Vaticano II, fizeram uma hecatombe nas bibliotecas. Jogaram fora uma porção de livros bons. Como eu tenho um pouco de memória daquilo como você, junto com essa editora Cultor de Livros, que é católica, nós estamos resgatando. Isso é excelente. Entendeu? Republicando essas coisas, por exemplo, um outro livro que é desse naipe, deixa eu pegar aqui, Bem-aventurados que têm fome de Deus. Esse padre, Richard Graff, um padre alemão, extraordinário. Para Estar com Deus. Olha só. É um outro livro. O Mistério da Nossa Conformidade com Cristo. Nossa Senhora. Esse padre Carles. Dessa mesma coleção Como tem uma Pedagogia do Espírito Santo também. Dele também, Pedagogia do Espírito Santo. Nós estamos publicando também Pedagogia do Espírito Santo. Enfim, são livros que a prática da humildade do Papa Leão XIII. Sabe, essa espiritualidade que sempre foi muito forte na igreja e que jogaram fora. Aquele modernismo de má interpretação do concílio. Exato. Entende? Esqueceu essas coisas. Isso nós estamos resgatando, graças a Deus. Aqui o Jesus Cristo é Deus, do Padre Laburu. Isso aí era obrigatório para nós, jovens, lermos. Leitura obrigatória, que o Padre Jonas punha na mão da gente. Obrigatório. Bom, daqui a pouco, no outro intervalo, eu mostro mais alguma coisa aqui para alimentar a nossa espiritualidade. Mas vamos continuar, Tatá, com a nossa conversa aqui. A Renovação Carismática Católica. Você foi coordenador 12 anos da equipe nacional. Rapaz, eu tinha dó da sua esposa, a Tânia. Eu dizia assim, não sei como é que a Tânia não larga do Tatá. Porque o Tatá não parava em casa. Não. Tatá, que loucura, você andava por esse Brasil dia e noite. Saía segunda e voltava domingo. E
Você está me falando aqui no intervalo, como é que a renovação brotou no Brasil, os pontos mais importantes? Brota aqui no Vale do Paraíba com o Padre Jonas, uma história bastante interessante do Padre Jonas, e alastrou, né? Foi um rastilho de pólvora. Porque o Padre Jonas andou muito também, né? E também por causa do movimento jovem, que ele já tinha... Já tocava construindo, né? E já tinha alguns líderes que já são ligados a ele. O padre Dom Cipriano Chagas vem do Rio de Janeiro. França, vem da França, com a experiência da comunidade Emanuel na França, e funda a Renovação no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ali no Largo de São Bento, Isso, no Mosteiro de São Bento. Que é dali o grupo de oração Bom Pastor, que está por ali ainda e tudo mais. O padre Haroldo e o padre Eduardo, e na região de Campinas, fazendo experiência de oração de lá por lá. O padre João Batista Vogel, na região de Anápolis, Goiânia e Anápolis, que é um outro foco bem interessante. E o Frei Paulo, que depois foi bispo, em Santarém. Santarém também é um foco inicial da renovação. Mas a renovação toma corpo realmente a Vale do Paraíba e Campinas. É onde ela realmente se expandiu. E até hoje, né? Temos aqui o padre Jonas aqui atuando, e o padre Haroldo, o padre Eduardo, no século XXI, os dois com televisões, né? Isso também deu um boom muito grande com a renovação. A contribuição dos meios de comunicação, sobretudo a Canção Nova, quando começou a rádio, foi uma coisa que nós chegamos em lugares onde a gente nunca pensávamos em. A rádio cresceu rapidamente. Eu lembro de nós levantando a antena da primeira rádio da Canção Nova aqui em Cachoeira, de madrugada, puxando os cabos de aço, aquela banda, aquela molecada, e tomando sopa na garrafa térmica, porque estava frio, então a gente tomava sopa na garrafa térmica durante a noite, enquanto nós estávamos levantando a antena para as transmissões. A primeira rádio, que coisa bonita, né? Agora, Tatá, nesses 12 anos que você esteve à frente da renovação, conta um pouco do que você viu, como é que isso foi acontecendo no Brasil, os frutos que isso foi dando. Esse período foi, na década de 90, a renovação carismática se organizou, né? Na chamada Ofensiva Nacional, a pedido, inclusive, da própria CNBB. O Dom Luciano, que era o presidente da CNBB, pediu que a renovação carismática tivesse um corpo, um rosto, porque nós éramos um movimento e não éramos amorfo, um movimento. Né? Porque o Dom Luciano perguntava, se eu tiver que conversar com alguém, com quem eu converso? Então, a necessidade... Mas já tinha uma equipe nacional, né? Tinha, a equipe nacional era uma prestadora de serviço para quem quisesse começar a renovação. Mas não existia uma mentalidade, uma organização para chegar a objetivos, a metas, né? E a Ofensiva Nacional propôs exatamente isso, resgatar a identidade da renovação e colocar a renovação em marcha a serviço da igreja. E foi o período que eu estive à frente da renovação, organizando exatamente as diversas iniciativas da renovação, aos seminários, aos grandes encontros, os congressos regionais. E eu vi a renovação carismática nesse período num crescimento extraordinário. Grupos de oração para tudo quanto é lado, grandes encontros de massa. Em São Paulo, no Morumbi, né, chegamos a juntar 100 mil pessoas no Morumbi, naquela época. 100 mil pessoas? Agora não tem mais estádio para isso. Né? O Queremos Deus em Fortaleza, também com um número mais ou menos disso. O Vinho Verde em Cuiabá. Era um movimento que juntava 50 mil pessoas no estádio de futebol. Com facilidade. Então, foi um período que a renovação se expandiu como um movimento de massa, porque havia necessidade disso. Agora, Tatá, a mola propulsora foram os grupos de oração, né? Grupos de oração, ainda continuam sendo. O grupo de oração é o grande celeiro da experiência de Deus, é o grupo de oração. Tatá, a gente vê que em alguns lugares os grupos são muito fortes, são muito bons. Outros lugares, eles parece que... O que acontece? Depende muito da liderança, depende muito da experiência da liderança. O que é preciso para um grupo de oração, Tatá? No espírito da renovação, ele ser forte. Porque eu comparo, Tatá, cada grupo de oração a uma igreja protestante. Sim. Eu estive, por exemplo, esses dias, na cidade, lá em Minas, no Rio de Janeiro, e o padre disse a mim, professor, aqui nós temos 10 padres e tem 215 pastores. Falou, mãe, é uma desigualdade. Mas aí eu pensei assim, o que é uma igreja evangélica? É um grupo de oração.
É o grupo de oração. Então, se nós tivermos numa cidade 200 grupos de oração, você tem como se fosse, entendeu? O centro do grupo de oração é a palavra e a oração. Uma palavra pregada de uma maneira bem contundente para tocar os corações, para poder produzir aquele efeito que São Pedro produziu na sua primeira pregação, corações compungidos, que devemos fazer. Como já são batizados, a grande maioria que são católicos, é assumir exatamente essa vocação. Então, o centro é a pregação da palavra e a oração carismática, a oração de abertura ao Espírito Santo, a oração de pedir realmente a experiência do Espírito. Quando essa dupla, quando essas duas coisas não são bem encaminadas, o grupo de oração se torna mais repetitivo e muito mais formal, e aí a coisa fica complicada. Quando se dá muito valor a outras coisas que são circunstanciais e não fundamentais. Quando se cria uma espécie de rotina quase que litúrgica para o grupo de oração, sem permitir que o Espírito Santo seja o grande motivador. E aí as orações também, porque hoje em dia a gente vê que a pessoa que está no comando do grupo de oração no microfone nem sempre respeita o tempo espiritual ou o momento de inspiração de quem está no grupo de oração. E quem está no grupo de oração não expressa o seu louvor, não expressa a sua própria oração. Fica quase como uma reação de auditório às propostas do animador. E isso também mata o grupo de oração. O grupo de oração tem que ser o grupo rezar, a partir da palavra. Tata, e o grupo de oração, ele tem que se transformar numa comunidade? A tendência é essa. Então, deixa eu colocar aqui uma observação. Porque o que eu acho que é muito importante, inclusive agora os bispos estão falando, paróquia, comunidade de comunidades. Eu acho isso muito interessante. Porque o que eu acho que fortalece muito, por exemplo, uma igreja protestante, uma comunidade evangélica, é que eles são realmente uma comunidade. Sim, se conhece. Ou seja, se um passa fome, todo mundo ajuda. Sim. Se um está doente, todo mundo ajuda. E entre nós, parece que ainda não é muito assim. O grupo de oração, ele tem a semente da comunidade. Porque o pessoal, quando fala em comunidade, pensa que é comunidade de vida em aliança, comunidade com regra de vida, não. O fundamento da comunidade é o relacionamento no amor de Deus, no amor fraterno, a partir de uma experiência de Deus. E isso é o que forma a comunidade. Os cristãos eram comunidade porque eram fiéis à doutrina dos apóstolos, à fraternidade, à fração do pão e à vida de oração. Isso é possível nós termos dentro dos grupos de oração, sem sermos necessariamente uma comunidade estruturada com regra de vida, etc. e tal. E isso é o que o mundo hoje em dia está precisando, que a sociedade está precisando. Comunidade. Porque nós estamos vivendo um mundo que é tremendamente anônimo. Hoje em dia ninguém se conhece mais. Um mundo individualista, egoísta, separatista, quando a igreja é exatamente o contrário, é comunidade. É comunidade. Agora, o que eu penso, Tata, que é muito importante nos grupos de oração, é o grupo de oração se tornar uma comunidade. Em que sentido? É como você falou, não é comunidade de vida, nem de aliança, é uma comunidade de pessoas que se reúnem ali, mas que se conhecem e que se ajudam mutuamente. Não havia necessidade entre eles. Isso, não havia necessitados entre eles. Exatamente. Porque, infelizmente, o que acontece muito, todo mundo reúne no grupo de oração, acabou a oração, cada um vai embora e um não sabe da vida do outro. Exatamente. Às vezes o outro está desempregado, está doente, está com uma doença, não consegue. Isso não acontece nas igrejas evangélicas. Os nossos bispos estão atentos a isso quando propõem exatamente a paróquia como rede de comunidade, como comunidade das comunidades. Porque, infelizmente, aqui nós estamos discutindo a questão do valor do sacrifício, da missa e do sacramento, de maneira alguma. De jeito nenhum. Mas, infelizmente, a missa não tem realizado a comunidade católica. As pessoas vão à missa e não são comunidade. Não participam de um sacramento. Dá um abraço da paz para o outro, mas cada um vai embora para casa e não conhece. Aliás, reza para não ter o abraço da paz e se sente isolado, muitas vezes, para não se relacionar. Portanto, a questão é as oportunidades de ser comunidade. Se o grupo de oração oportuniza isso, de relacionamento, de conhecimento, porque a sequência do Atos dos Apóstolos é clara, doutrina dos apóstolos, relacionamento fraterno. Sem isso, a própria Eucaristia perde o sentido, e sem a Eucaristia, a oração também não tem sentido. Portanto, parte é do Evangelho e dos relacionamentos fraternais. E isso que a igreja deve recuperar, e os nossos bispos estão tentando fazer isso através dessa paróquia como comunidade. Então, essa paróquia como comunidade de comunidades,
né? Eu vejo que isso daí, Tatá, vai fazer com que haja uma integração Sim. da própria renovação mais forte na Claro. paróquia. E que também não foi uma coisa muito fácil, né? Não. Como é que isso acontece? Olha, por enquanto ainda há uma tensão grande entre a renovação carismática, em alguns lugares, uma tensão grande entre a renovação e a própria estrutura paroquial. Porque a renovação ela tende a uma certa autonomia por causa da sua liderança leiga, por causa da experiência que ela possui e uma certa diferença, uma certa distância da paróquia. Nós temos que fazer esse caminho de volta. Nós temos que fazer esse caminho de estarmos presentes nas paróquias, de sermos um serviço na paróquia, de sermos uma comunidade na paróquia. Entre tantas comunidades que a paróquia deve ter, a comunidade da renovação carismática, prestadora de serviço àquela igreja onde ela está localizada, o grupo de oração está localizado. É um caminho que nós devemos começar a percorrer a partir do documento 100, que é um grande desafio para nós. Tatá, uma das pessoas que realmente trouxe um apoio muito grande, além dos papas, né? Desde o Papa Paulo VI, que foi o primeiro que acolheu a renovação carismática, o Papa João Paulo II acolheu, Bento XVI acolheu, o Papa Francisco, todos os papas, desde que a renovação surgiu, todos eles apoiaram muito, sempre pedindo aqueles devidos cuidados, de obediência ao bispo, a doutrina da igreja, aqueles cuidados normais que os papas recomendam. Mas uma presença marcante nisso foi o Frei Cantalamessa. Que o Cantalamessa, ele é pregador do Papa desde João Paulo II, passou para Bento XVI e continua com Francisco. Quer dizer, esse homem é realmente um gigante. Ele tem uma influência grande. Para que 3 papas o mantenham como pregador da Casa Pontifícia, é porque realmente ele é. E esse homem abraçou a renovação com tudo. Com tudo. Eu estive em 2 encontros internacionais, um foi na Itália, em Rimini, que ele pregou, depois aqui no Brasil também. E ele usa uma expressão muito interessante, que eu queria que você desse uma desdobrada. O Cantalamessa diz assim, que a renovação ela não deve ser um movimento, ela deve ser uma corrente de graça que atravessa a igreja. Aliás, o último pronunciamento do Papa Francisco, ele identifica a renovação carismática como uma corrente de graça. E essa discussão... Mas como dirigir essa corrente? Pois é. Já que não é um movimento. Quando você fala em movimento, você tem o cursilho de cristandade, você tem, né, os casais de Nossa Senhora, aí tem lá o presidente, bem institucionalizado. Né? E a renovação, que é uma corrente... Porque a renovação ela tem que atingir toda a igreja. Toda a igreja. Né? Mas a renovação carismática, ela é ao mesmo tempo que é uma corrente de graça, ela também deve ser um movimento. Um movimento diferente de todos os outros. Tem que ter, né? Uma estrutura mínima. Porque senão a graça não flui também. Você precisa de um cano para levar água. Né? Você precisa também de uma estrutura de serviço para que a experiência do batismo do Espírito Santo seja disponibilizada para toda a igreja. Porque a finalidade é toda a igreja. Aliás, tudo aquilo que o Espírito Santo suscita é para toda a igreja. Então, há necessidade de uma certa estrutura, de uma certa organização para que isso seja disponível à igreja. Ao mesmo tempo que essa organização não pode abafar a experiência do Espírito. O Papa Francisco falou, não queiram organizar o Espírito Santo. Né? Por favor, não queiram organizar o Espírito Santo. Colocar amarras nele. Porque a coisa fica complicada. Mas há necessidade de uma estrutura mínima. Sim. Então, o movimento, a renovação carismática é, ao mesmo tempo, uma corrente de graça, que o próprio Cardeal Swinney já falava isso no começo da renovação, mas é também um movimento eclesial. Só que é um movimento eclesial com as suas especificidades, com o seu jeito de ser. Não é um cursilho, não é uma equipe de Nossa Senhora, não é um MSC, mas é um movimento com uma renovação carismática, com a sua maneira de ser. Né, nesses 12 anos, Tatá, que você teve assim, à frente da equipe nacional, vocês introduziram várias coisas, as secretarias, né? Que são ministérios hoje. Por exemplo, Secretaria Paulo, Secretaria Pedro. Né? Como é que foi essa experiência? Isso, porque a gente sabe também que o Espírito Santo vai levando a gente e vai mudando as coisas, e vai mudando a gente também. Claro. Como é que isso evoluiu? Como é que está hoje? Hoje são os ministérios. Na época que começou a Ofensiva Nacional, nós precisávamos organizar a formação dos ministérios, porque nós não tínhamos uma formação adequada. O que eram os ministérios? Os ministérios são os pregadores, os animadores de músicas de grupo de oração. Os serviços. Os serviços, né, que chamamos de ministérios.
E a ideia era chamar realmente ministérios. Mas, na época, houve uma posição da CNBB no documento, que é famoso, documento 153, o documento 53. 53, que falava que não se usasse certas expressões que são próprias do ministério ordenado. Então, pediam que nós não usássemos a palavra ministério. Aí nós colocamos secretaria para falar ministério. E depois a própria CNBB publica um documento, Ministério de Leigos e Leigas, né? Então aí voltou a ser, aí você passou a ser ministério. Mas a ideia era dar uma formação para esses serviços que existiam na renovação, porque as pessoas estão pregando no grupo de oração, precisa ter uma certa formação de doutrina, claro, de como fazer a coisa, claro, para poder ser mais útil. Aqueles que estão rezando pela libertação e pela cura, precisam ter uma formação para saber o que é, o que está acontecendo, para se comportar de maneira adequada. Então, a necessidade de organizar a formação criou esses serviços, não para separar, mas para poder adequar a formação aos diversos serviços da renovação, que hoje são chamados de ministérios. E tem a formação para todos esses ministérios na renovação hoje. E a parte de formação da renovação cresceu assustadoramente, graças a Deus. Ô Tatá, eu tenho uma certa angústia quando eu olho para a igreja nossa hoje, de ver, por exemplo, a falta de formação que acontece para as crianças e para os jovens. Isso por quê? Porque quando você era criança e eu, os nossos pais educavam a gente, catequizavam em casa. A família era forte. Acontece que a família, em grande parte, se destruiu. A gente sabe disso. E aí a criança não recebe mais a catequese em casa. O catecismo daqui diz que os primeiros catequistas são os pais. Mas tem pai que não sabe nada. Não sabe nem onde está o catecismo. Bom, então aí eu fico pensando assim, quem tem que dar catequese, então, para a criança, já que a família não tem que ser a igreja, porque não é o Estado que vai dar catequese para a criança, tem que ser a igreja. Aí eu pergunto, a renovação não precisava mobilizar um pouco mais, Tatá? Por exemplo, os jovens já estão sendo muito bem atingidos. Por exemplo, a Canção Nova aqui tem um movimento fortíssimo com os jovens. E eu sei que outras comunidades também têm. É PHN, não sei o quê, os encontros de jovens. Agora, será que não está faltando de trabalhar um pouco mais com a criança, a catequese? Na nossa diocese, a nossa experiência na nossa diocese é interessante, porque nós temos lá um trabalho muito forte com criança. Inclusive, agora fizemos um rebanhinho, tinha lá, entre as crianças, pequenas crianças mesmo, mais de 800 crianças no encontro de evangelização. Eu acho que essa experiência precisava ser multiplicada. Agora, precisava ser transformada, talvez, aí num... Como é que chama, o pessoal chama isso? Uma merchandising. Mas a renovação uma coisa, tem... Entendeu? A renovação tem o serviço das crianças, que antigamente chamava-se de Secretaria ou Ministério Samuel. E é a Aides Flávia, de Belo Horizonte, que lidera e faz um trabalho belíssimo com as crianças. Eu tenho visto, tem material, tem de apostilas, material, ela é pedagoga, material adequado às crianças para evangelização e para catequese. Nossa diocese nós desenvolvemos também, tem um trabalho muito interessante com crianças. Nós procuramos fazer de ponta a ponta, que eu falo. Nós precisamos trabalhar com as crianças, depois com os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, casais maduros, viúvas, de ponta a ponta. Nós precisamos trabalhar de ponta a ponta todo esse segmento. Agora, o Tatá, na catequese da paróquia, porque o que eu estou vendo é o seguinte, um fruto belíssimo da renovação carismática católica, para mim, depois dos grupos de orações, são as comunidades de vida e de aliança. Uma coisa maravilhosa. Nossa. Você pega aí um Shalom, você pega uma Canção Nova, uma Hoje Maria, estão fazendo maravilhas no mundo. Estão indo para a Europa, estão indo para a África, estão indo para tudo que é uma coisa maravilhosa. A palavra viva lá em Curvelo, que você dá aula lá também, eu também dou aula lá. Eles estão indo agora, tem 7 casas na França, só na França tem 7 casas. Coisa impressionante. Isso é muito... Mas será que aqui do lado da gente, que é a paróquia, não está faltando um pouco mais de integração? Essas são as tensões, né? Porque a catequese, né, tal como é dada, hoje em dia já se chegou à conclusão que há necessidade de renovar a catequese renovada.
Porque, Renovar a catequese, renovar. porque algumas catequistas, infelizmente, não são preparadas e o próprio conteúdo Esse é um grande catequético, problema, e o né? próprio conteúdo catequético, Felipe, se perdeu. Nós conhecemos, infelizmente, não por culpa delas, talvez por culpa de quem dirige, eles não conhecem nem o catecismo, catequistas que não conhecem o catecismo. Então, fica uma coisa meio complicada, né? E aí existe essa tensão. Como existe uma certa tensão pastoral e renovação carismática, a renovação não consegue penetrar na catequese. Porque, por exemplo, você vai fazer um grupinho de oração, que nós chamamos de grupinho de oração para as crianças, esse grupinho de oração aqui tem palavra, tem catequese, tem ensinamento, tem atividade com as crianças, prepara as crianças, não vale como catequese. Mas teria que haver aí Então, uma integração maior. Então, nós temos que começar a procurar isso. Esse documento 100 da CNBB vai favorecer exatamente isso, porque tem que criar esses vínculos, tem que criar esses espaços, essas pontes para aquilo que as comunidades têm, não é só a renovação. Aquilo que as comunidades têm, que já estão presentes nas paróquias, possam oferecer às paróquias o seu próprio serviço, sem perder o seu carisma, sem perder a sua especificidade. Ok, Tatá, vamos para mais um intervalo, já está na hora. E depois eu tenho aqui muitos outros itens para a gente conversar. Meu documento 53 da CNBB, que colocou aí, temos a questão do ecumenismo, temos a questão da própria atuação da renovação também na política, né? Tem o Ministério de Fé e Política da renovação. Bom, mas vamos para o nosso intervalo, a gente já volta aqui para continuar essa conversa. Espera só um minuto aí.